muito bem. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, a mais um podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E aí, Josiane, Fábio, como vocês estão hoje? Como está a sanidade de vocês para este programa? Eu sempre estou com uma sanidade mental, né? A minha sanidade mental é elevada. Quando eu perco a paciência, aí o negócio fica feio, né? Então, Isso aí. No Mendes em Foco, normalmente eu estou sempre com a minha sanidade mental. Pelo menos também, eu imagino que sim, né, Ivan? A sanidade está boa e olha, eu tô curioso para esse programa, hein? Parece bastante interessante o que a gente vai falar hoje aqui. Olha, por falar em sanidade, é exatamente a nossa pauta de hoje é um dos assuntos que talvez mais tire a sanidade de muita gente, de muitos brasileiros que estão nos vendo ou nos ouvindo, dependendo da plataforma em que estiver assistindo ao nosso programa. Mas, sem mais demoras, sem mais delongas, né? Hoje nós vamos conversar com o Diego Camacho. Ele é CEO da Wise Money, uma empresa voltada para emprestar dinheiro para pessoas de verdade. Olha só, eu achei, no mínimo, é uma provocação essa frase. Depois eu quero entender quem são essas pessoas de verdade para as quais a Wise Money presta serviços. Mas hoje é uma realidade interessante, né? Que 71% dos brasileiros estão devendo. Então a praça está carregada hoje em dia, o endividamento está pesado. E, aliás, acho que eu faço parte desses 71% dos brasileiros que devem alguma coisa. Isso segundo a CNC, né? E por isso, fazer um empréstimo pode te ajudar a ficar no verde ou te colocar ainda mais da luz vermelha, né? E aí, como salvador das finanças pessoais desses brasileiros aflitos como eu, né, nós pedimos a presença do Diego hoje para nos ajudar no entendimento desse cenário. E aí, Diego, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para nós da sua história. Obrigado pelo convite. Agradecer a todos que estão ouvindo a gente aí. Vou explicar um pouquinho, né? Realmente é um tema bem complexo. Quando a gente fala em empréstimo, em dívida, é um tabu, né? Na verdade é essa. A Wise Money, como a gente fala em pessoas, só para vocês entenderem um pouco mais sobre o modelo de negócio. Nós somos uma plataforma que a gente intermedia empréstimos. Então, de um lado tem pessoas que podem emprestar e de outro tem pessoas que precisam do empréstimo. Então, a gente conecta essas duas pontas, o que traz ali as pessoas, por isso que a gente fala pessoas de verdade, né? Porque a gente está emprestando para realmente as pessoas que precisam, a gente faz uma análise bem criteriosa para entender isso. Quando a gente fala de empréstimos, é interessante porque a gente tem vários tipos de empréstimos, né? Então, a gente tem um empréstimo bom, um empréstimo que nem tanto, e é isso que você falou mesmo. Ô, Fábio, você está emprestando ou você está pedindo? No caso, eu vou ter que pedir. Até ia comentar, né? Que depois eu já ia me inscrever na plataforma aí para conhecer melhor esse esquema aí. E me diga uma coisa, Diego, acabou agora os agiota, então. É tudo online. Acabou então, a agiotagem. O Banco Central, através de uma resolução de 2019, ele legalizou a CEP, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que é para dar uma competitividade maior entre as fintechs e os grandes bancos. Hoje, 80% do resultado líquido em empréstimos ficam na mão de 5 grandes bancos do Brasil. Então, a ideia é quebrar essa barreira de entrada, com mais fintechs emprestando dinheiro, né, tanto para empresas, tanto para pessoas físicas, e também proporcionando uma alta rentabilidade ali, um rendimento um pouco mais atrativo para as pessoas também poderem emprestar ali. Isso de maneira tudo legalizada, né? E tudo certinho ali dentro das regras do Banco Central. Exatamente também, Fábio, para acabar essa ponte do agiota tradicional, vamos falar assim, né? Aquela coisa que mais de séculos existe aí em todo o mundo. O que era, né? crime antigamente, agora não é mais, é isso? Virou uma oportunidade de negócio. Seja feito legalizado, né? Desde seja feito legalizado, respeitando as regras do Banco Central. E uma curiosidade, essa modalidade que a gente chama de peer-to-peer, ela já existe na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo. A principal fintech dos Estados Unidos hoje, que é a Lend Club, ela nasceu sendo um peer-to-peer lá nos Estados Unidos. Hoje ela vale bilhões de dólares. Na Europa a gente tem outras referências também. E o peer-to-peer originalmente nasceu na Índia, com o Yunus emprestando $10 para uma mulher empreender, né? Então, assim, é bem interessante a história do peer-to-peer. O Brasil ainda está caminhando ainda, tem poucas fintechs do segmento hoje, mas é uma tendência aí a ficar muito mais forte nos próximos anos. Certo, então basicamente você cria uma ponte entre quem tem algum dinheiro para emprestar
e quem está precisando de empréstimo, então eu tenho uma alternativa. Pelo que eu entendi, hoje 80% do mercado ainda é concentrado com 5 grandes instituições financeiras do país, ou seja, muita concentração do crédito do país em 5 instituições. Exatamente, E exatamente. aí agora você abriu para que qualquer CPF no Brasil possa emprestar dinheiro, é isso? Isso, exatamente. A gente atua de maneira online em todo o Brasil, exatamente, estritamente online, a gente não tem presencial e nem nada, né? A análise é toda feita online. Para ter resposta de um pedido de empréstimo, demora no máximo 8 segundos desde que você complete o cadastro, né? Então, é bem rápido. A gente analisa mais de 1.000 variáveis públicas e variáveis de mercado que a gente tem acesso. E aí, a nossa especialidade, na verdade, é risco de crédito. Então, a gente tem uma tecnologia muito robusta e especialista em risco para poder ter uma boa análise também para que quem vai emprestar tenha uma segurança de emprestar para um bom pagador, né? Essa era uma pergunta. Então, no Quando a caso, gente tem você... essa concentração, né, Ivan? Quando a gente tem essa concentração em 5 grandes bancos, enfim, com certeza a gente também tem uma questão da concentração dos juros, né? Porque aí, como o dinheiro está represado na mão de poucos, eu empresto para quem eu quero e do jeito que eu quero. As regras são minhas, né? Como é que funciona isso, Diego, neste cenário que você está trazendo para a gente? Esse é um outro ponto importante. Se a gente for analisar mundialmente, esse ganho que a gente fala, por exemplo, a taxa de juros, né, a diferença entre o que a pessoa solicita e o que ela paga é chamado de spread financeiro. O Brasil, ele é um dos países que tem o maior spread financeiro do mundo. Então, ele é altamente lucrativo para bancos, né? Imagina com essa taxa de juros subindo a cada momento, ela sobe também a taxa de empréstimo, né? Hoje, se você olha o crédito digital, a pessoa que vai chegar a pedir empréstimo online, provavelmente ela já passou em outras instituições. Então, ela chega no empréstimo online onde a taxa é um pouco mais elevada. A gente tenta combater essas taxas, né? Enquanto a gente tem empresas que emprestam até 20% ao mês, a gente tenta trazer esses valores bem abaixo do mercado, né? O que a gente vê na nossa plataforma, que é o nosso objetivo, são pessoas buscando alternativas para poder emprestar, né? Então, a pessoa que não tem uma sequência, por exemplo, a bolsa de valores ela oscila muito, então a pessoa quer uma regularidade e uma previsibilidade de fluxo de caixa, e do lado de quem quer emprestar, ela está buscando juros menor. Então, como a gente não tem toda a estrutura de um banco para poder gastar, é um processo todo online, a gente tem um custo menor, consequentemente, a gente consegue cobrar menos dessa pessoa que quer o empréstimo, né? E isso acaba ficando bom para os dois lados. A pessoa que quer o empréstimo tem um juro menor, e quem pode emprestar é uma modalidade nova de investimento, ela pode ter um rendimento maior também do que ela tem hoje, né? E como é que você Qualquer chegou neste pessoa pode. processo? Da onde é que você saiu, né? Como é que saiu essa ideia? Quanto tempo existe a empresa? Isso é legal, né? Eu sou empreendedor já. Eu me formei na faculdade, eu sou formado em estatística e logo que eu me formei eu abri uma empresa de pesquisa, né? E aí fiz lá algumas pesquisas, tá? Mas aí quando eu estudei eu fiz algo relacionado à educação, né? Então em 2015 eu abri a minha primeira empresa, né? Que chama Trieduc, é uma edtech também com base de tecnologia. E no momento que eu abri ela eu senti a necessidade de ter um investimento inicial, né? Porque tinha um custo ali para criar questões, provas e plataforma, e eu ia no banco e não conseguia, né? Para poder ter uma linha de crédito. Então, né, lá em 2015, o que eu fiz? Eu fui pegar empréstimo com alguns conhecidos, né? Então, eu peguei ali e falei, ó, me empresta tanto que eu devolvo daqui a 2 anos, corrigido assim, assim, assado. Então, isso me proporcionou um crescimento na empresa, no momento de dar um passo a mais ali. Então, foi possível a empresa crescer. Depois de 2 anos, paguei as pessoas com o investimento, elas ficaram felizes, eu fiquei feliz, a empresa está lá até hoje, né? Então, foi uma necessidade minha que o bancão, né, que a gente chama, ele não te dá o acesso a esse crédito inicial, porque ele não tem o seu histórico, a empresa é nova, e aí, quando aconteceu isso em 2019, né, eu vi essa resolução ali do Banco Central, eu comecei a pensar em me movimentar. Falei, poxa, isso casa com o que eu já tive necessidade e outras pessoas tiveram ali necessidade. Eu também já tive a oportunidade de emprestar para algumas pessoas que iam abrir empresa, né, antes de 2019.
E ali, naquele momento, a gente começou, né, eu convidei alguns amigos, né, para poder fazer parte, né, mais amigos que, por exemplo, de tecnologia, que tinham conhecimento para construir a plataforma, e a área de estatística, muitas pessoas trabalham em bancos, né? Então, convidei alguns para fazer parte da empresa, aceitaram, toparam o desafio, a gente construiu, e no final de novembro de 2020, a gente foi para o ar operacional, né? Então, a gente pôs a plataforma no ar ali, No meio e da aí de lá pandemia. para no meio da pandemia, porque a gente acelerou até o processo, porque a gente pensou, é agora que as pessoas precisam, né? Quando você não deve, o banco te dá uma taxa muito atrativa. Quando você deve, ele não te dá uma taxa muito, muito atrativa, né? Então, a gente pensou, vamos no meio da pandemia, né? Vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Hoje, de novembro de 2020 até agora, dia 31 de janeiro, a gente já intermediou mais de 4 milhões de reais em empréstimos na plataforma. A gente já tem mais de 12 mil usuários na nossa plataforma nesse período. E eu acho que Fantástico. essa é uma questão bem interessante, né? Porque vamos pensar, a grande maioria aí dos empreendedores ou dos microempreendedores começam um negócio às vezes sem crédito e sem dinheiro, né? Não começa meio que na garra. O brasileiro é meio que assim, né? Começa na garra. Sim. Preciso começar. O empreendedorismo aqui no Brasil, eu vejo até, assim, a gente tem mudado um pouco, tem olhado, tem algumas pessoas que empreendem por um sonho, isso e aquilo, mas muitos dos empreendedores brasileiros empreendem por necessidade e não por sonho, né? Por precisar gerar uma renda. E aí, não tem crédito, não tem o dinheiro, como é que ele faz? Então, é muito importante isso, porque hoje a gente tem, por exemplo, o Brasil tem as MEIs, né? Que você tem o microempreendedor individual. Muita gente começa a empreender com a necessidade e às vezes também falta informação. Por quê? Ela não abre a MEI dela, ela não abre o CNPJ. O que a gente precisa para analisar um crédito? A gente tem que ter histórico, nosso ou de mercado. Então, tem muita gente que chega lá, por exemplo, a gente tem muito pedido de autônomos, que aí entra cabeleireiro, empregados ali que fazem faxina, esse tipo de pessoas autônomas tem muito. Queira ou não, é uma forma de empreendedorismo. Imagina que se você vai fazer uma faxina em uma casa, você tem os seus clientes, que são as casas, você tem o seu tempo. Então, a partir do momento que Exato. você está administrando o seu tempo e vendendo isso, você está empreendendo, né? Então, muitas pessoas não têm esse histórico, né? As pessoas, elas solicitam crédito e mandam extrato bancário, por exemplo, né? A pessoa, se ela abre uma MEI certinho e vai ter uma taxa lá de 30 a 40 reais por mês, ela começa a ter lastro do trabalho dela, porque ela emite uma nota fiscal e recebe esse serviço, né? Muita gente acaba empreendendo, por exemplo, um cabeleireiro, ele abre um salão na frente de casa, começa a cortar cabelo e tudo mais. E por quê? Tem medo de impostos, né? Autorização, alvará e tudo mais. Mas é muito importante ter esse lastro, porque com isso a gente consegue analisar o crédito, né? Mesmo que seja baixo, a gente consegue ver o potencial, a capacidade de pagamento da pessoa. O Diego, pelo que eu entendi, então você vende dois serviços através da sua plataforma, dois grandes serviços. Um que é o network, né? Você sabe quem está querendo emprestar e sabe quem está pedindo, então você consegue promover essa conexão. E aí você adiciona mais um serviço que é a inteligência para fazer análise do risco da operação e determinar uma taxa de crédito aí que seja interessante, correto? Exatamente. A inadimplência, aí nesse cenário, ela faz parte, né? Tanto para o tomador quanto para quem está investindo ter a perda. Então, a gente tem que precificar de maneira adequada o cliente que está vindo buscar crédito na nossa plataforma. Então, a Exato. gente, por exemplo, se a Josiane for pedir um empréstimo, ela vai ter um limite de crédito aprovado e uma taxa. O Fábio, a mesma coisa. O Ivan, a mesma coisa. Então, tudo é diferente. É tudo customizado mesmo, exatamente de acordo com a informação da pessoa. E você mencionou que vocês olham mais de 1.000 variáveis, certo? Mas, Isso. de uma forma geral, você vai tentar entender se essa pessoa deve na praça, se ela tem um histórico de pagamento. É isso? Quais são os principais Isso. pontos que vocês Os avaliam? principais pontos, a gente olha primeiro, por exemplo, as primeiras chaves de entrada que a gente chama, as validações simples, né? Se o CPF é válido, se a pessoa está em dia com as obrigações básicas dela de documental ali, né? Então, a gente já faz essa primeira checagem. Aí a gente analisa depois o endereço, onde ela mora, se ela está, por exemplo, ela mora em São Paulo.
né? Ela pôs o endereço de São Paulo, mas ela está pedindo crédito em Ribeirão Preto, a gente sabe que tem alguma divergência aí. Então, a gente já começa a olhar com uma cautela maior. E aí a gente usa hoje o que a gente chama de scores para produtos de mercado, né? A gente usa por empresas como Serasa, a ClearSale, a Neurotech, que nos dá dados e aporte para poder tomar essas decisões, né? Através de modelos estatísticos e informações. Tudo isso é importante, né? Que o cliente, quando ele cadastra as informações, ele autoriza a gente a fazer essa consulta. Então, a gente consulta os scores e tudo mais de acordo com a autorização do cliente. E o Open Bank agora, ele vai fortalecer esse cenário de análise de vocês ou não tem nada a ver? Fortalece porque ele possibilita você compartilhar informações suas de outra instituição com onde ele está pedindo crédito, né? Então, vamos supor, o Open Bank ele vai permitir, vamos supor que você está solicitando crédito na Wise Money. E aí aí você autoriza a compartilhar o seu histórico de um banco que você tem conta há mais de 10 anos. Então, a gente vai conseguir analisar isso melhor, né? Porque cada banco e cada instituição tem o seu próprio score e também o suporte de scores de mercado, né? Então, essa combinação toda é muito importante, que dá ali um ponto maior para poder uma análise mais completa. Assim como o cadastro positivo, né? Hoje, por exemplo, se você tem um score 500, vamos supor, de algum mercado aí, vamos supor, um score Serasa 500, e você compartilha suas contas positivas, a conta de luz que você paga, essas coisas todas, e você tem um acompanhamento que você paga em dia, o seu score aumenta automaticamente. Se você paga atrasado, ele diminui. Então, você é penalizado, né, entre aspas, ou isso te contribui no mercado de crédito como um todo. Certo. E aí, se eu tenho, então, R$ 1.000 ali, que eu falo, olha, eu quero dar uma destinação melhor, eu quero diversificar meu investimento, então eu vou procurar pela Wise Money. Aí eu deposito esse dinheiro na Wise Money, como é que é essa questão? Pensando do ponto de vista operacional, vai aparecer uma foto de alguém ali na minha plataforma dizendo, olha, o Zé das Couve está querendo dinheiro, empresta, não empresta, ele é bom pagador, como é que é a parte prática mesmo? Até incrementando a pergunta do Ivan, eu queria também saber se tem, por exemplo, o limite. Por exemplo, se eu tenho R$100, eu quero, de alguma forma, emprestar para alguém R$100. Não, perfeito. Essa é uma pergunta legal, porque como são as duas pontas, uma das missões da Wise Money também é mostrar para as pessoas que hoje a pessoa fala, eu quero entrar na Bolsa de Valores. Ela acha que tem que ter 5, 10, 15, 20 mil reais para entrar. A gente não. A gente, a partir de R$28, você consegue investir e emprestar o seu dinheiro para outra pessoa. 28? Então, é quebrar essa barreira de entrada, né? Os outros peer-to-peers, ele tem lá, por exemplo, uma barreira de entrada de R$5.000, um depósito mínimo, essas coisas todas. Por quê? Vamos supor que o Ivan pediu R$1.000 e foi aprovado aqui para poder pegar o empréstimo dele. O empréstimo dele aparece na plataforma dividido em 100 cotas. Em 20 cotas, para ficar mais fácil a conta, em 20 cotas. Então, o Fábio que quer investir, ele não vai emprestar R$1.000 para o Ivan. Ele pode emprestar R$50, que é o preço de uma cota. Dilui então, o a risco. gente divide. E aí o Fábio ele pode pegar mais cotas. Mas ele não pode pegar mais do que esses 50% de cotas. Então, ele pode emprestar no máximo R$500 para o Ivan. Por quê? Para forçar ele a não concentrar a verba dele toda em um único empréstimo. E Vai, quando tá a gente sacado, mostra hein? essa oportunidade, é bem legal para quebrar isso, né? Não precisa ter ali tudo isso. E aí, quando ele vai analisar o empréstimo, a gente traz a taxa de retorno ao mês dele, a comparação com o CDI, né? Que é um range mais comparável aí. Além disso, a gente traz a probabilidade de pagamento que o Ivan tem. A gente separa lá em ratings de D1 a D12. Quanto mais próximo de 12, é maior a chance de pagamento, e quanto mais próximo de D1 ali, é menor a chance de pagamento. Então, ele consegue analisar isso tudo para poder saber se o investimento é atrativo para ele ou não. E quando eu me cadastro como potencial tomador, alguém que vai emprestar, eu recebo um relatório disso, olha, você é D1, cara, você tá lascado, ou tipo, D12 arrasou, eu sei como foi a minha avaliação? O tomador ele não recebe o relatório, mas ele recebe ali a análise se foi aprovado ou não, né? E quando ele vai simular o empréstimo, a taxa de juros, ele dá para perceber se é um bom ou não, né? Se tem uma taxa de juros menor do que o banco, por exemplo, ou melhor do que outro lugar, ele é um bom pagador.
Então, ele consegue identificar através disso. A gente tem Certo. vários casos na plataforma que a pessoa solicita o empréstimo, ela põe o motivo de empréstimo também, né? Então, o Fábio, se vai emprestar para você, ele vê o seu motivo ali. Por incrível que pareça, o maior motivo que tem ali na plataforma é pagar ou refinanciar dívidas. E o investidor vai e empresta sabendo disso, né? Porque a pessoa está preocupada em se organizar. Certo. E aí, se eu não pago, se eu me torno inadimplente, qual que é a política de consequência no caso? Quem emprestou, quem comprou, quem vendeu aquelas cotas, ele tem, é por conta dele, eu tenho que correr atrás, tentar de repente cobrar, tem algum serviço de A Wise intermediação Money disso? faz tudo isso para o investidor. Esse é um dos nossos diferenciais também. Se o tomador atrasa durante 30 dias, o dia 31, a gente vai fazer a negativação dele ali no cenário de crédito. Então, a gente vai negativar o nome dele em SPC e Serasa, tá? Deu 90 dias e esse tomador não pagou, a gente vai entrar com processo judicial. Então, nós vamos seguir com o processo ali para poder recuperar esse dinheiro ou tentar recuperar esse dinheiro. E tudo que recupera é repassado ao investidor. Qual que é a taxa média de juros que as pessoas pagam para emprestar dinheiro ou para tomar? Qual que é a média de juros mensal? O investidor, ele tem um retorno de 1,4 ao mês até 5,8 ao mês. E aí tem o risco, né? Quanto maior o risco, maior a taxa de retorno. O tomador, a gente tem uma taxa média em torno de 8,6% ao mês. Ela varia de 2% até 12% ao mês. Certo. E eu pago imposto de renda sobre essa rentabilidade que eu tenho do meu capital? Sim, você paga exatamente sobre o ganho de capital que você tem, né? Porque imagina que você comprou uma cota de empréstimo por 100 e no final você recebeu 120. Então você tem um imposto de renda em cima dos seus R$ 20 que você aumentou o seu capital. Sim, mas hoje a taxa de rentabilidade para o investidor, então, fica na casa aí de 1,4% ao mês, certo? Isso, mínimo é isso. Uma taxa bem interessante já, né? Quanto que tá a Interessante. poupança, Fábio? Aí, boa pergunta, viu, Ivan? Deve dar em torno de 0,22% ao mês, uma coisa assim, se eu não me engano. Mas é claro, isso tem que ser encarado como uma diversificação de investimento, né? Mas é uma diversificação bastante interessante. Uma Bastante. analogia muito interessante, imagina só, o banco, isso é o negócio principal dos bancos, né? Uhum. E a gente vê o lucro dos bancos, certo? Então, se a pessoa que for emprestar, ela põe uma estratégia de pelo menos ter, vamos supor, né? Eu tenho uma reserva, eu vou pôr uma cota de cada investimento. No fim das contas, a inadimplência vai fazer parte, mas ela vai ter um lucro muito bom. Por quê? Sim. É juro sobre juro. Você recebe isso todo mês. Diferentemente de um CDB, onde você coloca lá R$ 1.000 e vai pegar daqui 4 anos 1.300, ali você está recebendo todo mês a taxa de 1,4, 2,5 ao mês e vai reinvestindo. Então, por mais que tenha as imprevisibilidades ali no meio, você acaba tendo um ganho muito superior. E é interessante, eu já vi estudos que E aí, mencionam o mais que essa interessante, né, Ivan, modalidade. é que você não precisa de Oi? muita grana para começar a investir, né? Com Não precisa de muita vinte e grana. oito reais, é isso, Diego? Isso, exatamente. É o valor da nossa menor cota. Eu já vi estudos que dizem que modalidades de microcrédito elas tendem a ter uma inadimplência baixa, ainda mais nesse tipo de relação direta, né, tomador. Vocês têm ideia hoje de qual que é a taxa média de inadimplência mesmo que acontece no Olha, geral dessas a operações? inadimplência média do crédito digital, que são pessoas que pegam o empréstimo na internet, ela chega próxima a 50% no Brasil, tá? O que a gente tem de diferencial? A gente tem hoje uma inadimplência média de 3%. Só Então, é isso? muito abaixo. Porque a gente olha muito o endividamento da pessoa, né? E outra, a gente dá um prazo maior. Porque a pessoa hoje, principalmente essa que busca crédito, está precisando de dinheiro, o nosso principal público são classes C e D, né? Então, esse público, o juro, ele não olha muito o juro porque ele não sabe interpretar o juro, ele vai olhar o valor da parcela. Então, não adianta você emprestar para ele a 12 pagamentos de R$ 400 se ele ganha R$ 2.000. Então, a gente faz o quê? A gente empresta em 24 parcelas, uma parcela menor, e ele vai ter condições de comprometer um valor do salário dele, né?
Então, isso é importante. É muito melhor, às vezes, ele sair de um cheque especial, que ele tem lá R$ 1.000 de cheque especial, pagando 18% ao mês, 14% ao mês, e refinanciar isso em outro local e cobrir esse cheque especial. E aí isso entra na questão da importância social do empréstimo, né? O empréstimo, ele tem uma função de ajudar na reorganização pessoal, familiar, econômica. A Jo que colocou uma questão interessante. Então, eu posso ir buscar crédito para investir no meu negócio, eu posso ir buscar crédito para refinanciar minha dívida, eu posso buscar crédito para qualquer finalidade. Isso, o que é importante é o que hoje, ainda hoje existe um preconceito, né? Se você falar, eu pedi um empréstimo, as pessoas elas se sentem, você está desorganizado aí na sua vida. Então isso gera ali um aspecto negativo, que não é verdade, né? Simplesmente o empréstimo ela faz parte, desde que seja feito de maneira estruturada, faz parte ali da vida da pessoa. Muitas pessoas às vezes quer adquirir um bem e falta pouca coisa. Se ela ficar esperando, ela não vai adquirir esse bem nunca. Então, o empréstimo surge como uma possibilidade para ela poder dali dar um upgrade na vida dela, né? Ou Sim. ainda para ela, como eu usei lá o empréstimo em 2015 para poder abrir empresa, né? Então, assim, muitas pessoas também, hoje, né, elas até um tempo, hoje nem tanto com os bancos digitais, as fintechs, mas antes, imagina uma pessoa que tem um salário baixo, né, uma classe social um pouco abaixo, ela se sentia inibida para entrar em uma agência de banco. Né? Ela chega lá em um gerente engravatado, que a pessoa só vai querer empurrar taxa nela, né? E aí Vai ela pedir fica cópia de assim, tudo quanto é documento que ela tiver na exato. carteira ou em casa guardado. E ela se sente inibida, porque tem vergonha de falar que tá precisando de um empréstimo, né? Então, a ideia é quebrar isso, né? Trazer ali para a sociedade que o empréstimo faz parte do jogo, né? Às vezes Inclusive, até todo mundo no tem livro, né, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele recebe o empréstimo do pai, né, na verdade, um saquinho de dinheiro para ver como que ele vai lidar com este processo. Ele perde, ele isso, ele aquilo, e depois ele vai lá e paga o empréstimo dele e começa a emprestar dinheiro para outras pessoas. Então, a questão é que, às vezes, para o início da vida, né, iniciar a vida, a gente precisa tomar empréstimo ou para fazer um upgrade na vida, você precisa em algum momento tomar o empréstimo. Não, Talvez o empréstimo só precisa ser melhor trabalhado, né? e tem coisa mais gostosa do que quitar um boletão? Tem, Eu acho que a sensação tem é tão sim. boa que é por isso que as pessoas vão lá e se dividam de novo. Falar, foi tão bom ver aquele A dívida, mais eu quero repetir gostosa é essa você experiência. investir e ver os dividendos, o resultado caindo. Acho que essa é a mais gostosa. por exemplo, né? Eu, Se a gente pensa ali no cenário perfeito, né? Vamos pensar no cenário perfeito. A gente tem que ter uma reserva financeira de 12 meses. Então, vamos supor, se você gasta R$ 5.000 por mês, ou R$ 2.000 por mês, você tem que ter isso vezes 12. Se você ficar doente, se você for mandado embora, mas só que a gente sabe que no Brasil hoje não tem como você ter uma reserva dessa. São poucas pessoas que conseguem e tem essa parte de educação financeira, né? Porque hoje não se ensina isso ali nas escolas ainda, é uma coisa que vem melhorando, mas você não tem ideia de como fazer isso, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem como fazer uma reserva, né? Mal vai ter dinheiro para poder comer. E aí, esse público, quando tem um imprevisto, tem que comprar um remédio mais caro, tem que pagar um material escolar do filho, alguma coisa, ele não consegue. E aí entra o empréstimo, né? Ele entra para você resolver um problema e tem que ser, um ponto de alerta. Se você faz um empréstimo para poder ir na balada, você gastou o dinheiro ali, você não vai ficar com a dívida. Então, assim, tem empréstimos bons e empréstimos ruins. Então, o ideal é você sempre ter uma organização financeira, sabendo que você pode cortar ou não, mas sabendo que você pode ter um empréstimo, ele pode fazer parte desse seu orçamento, né? vocês têm algum braço de educação financeira na Wise Money, Diego? Recentemente, a gente começou a escrever no nosso blog, né? Um dos nossos sócios, que é o Renato, ele já trabalhou, acho que foi no Sebrae um tempo, auxiliando pequenas empresas, né? A nossa ideia é que trabalhar melhor isso e trazer dicas e tudo mais de como a pessoa deve, para que tomar esse empréstimo, né? O que a gente faz muitas vezes, um empreendedor, um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, vai e solicita empréstimo. Então,
o Renato dá uma consultoria, né, gratuita ali para esse empreendedor, para ver como está a empresa dele, para falar, ó, aqui você consegue economizar, aqui você não consegue. Então, a gente quer dar esse tipo de suporte cada vez mais para alguns empreendedores. Acho interessante, tem uma questão que o ganho de escala que vocês têm em quantidade de pessoas. Você está falando sobre os grandes bancos, né, concentração de crédito. Posso estar enganado, mas muitas vezes eu tenho a sensação de que uma instituição financeira grande, mais parruda, pesada, tudo é mais caro. Para ela é muito mais interessante fazer uma operação de crédito de 100 mil reais do que 10 operações pequenas de 10 mil, quiçá 100 operações de 1.000, porque a quantidade de pessoas, estrutura que ele vai ter que criar, tudo dá muito trabalho. Então, talvez é melhor fazer uma única operação, uma única análise, concentro ali, e aí vem aquela máxima que a gente ouve muito, né? Que banco dá dinheiro para quem já tem dinheiro, né? Que às vezes o cara já tem um capital muito bom, tem uma reserva legal. Eu trabalhei em grandes corporações já, onde o gerente da agência ligava, oferecendo, falava, olha, eu tenho aqui X milhões pré-aprovado, porque a empresa não precisava, mas ele estava ali oferecendo mais ainda. E, E o na verdade, pequenininho né, que vai... não tem uma tratativa que essas grandes empresas, às vezes, até pegam essa, porque como é um valor pequeno, pega e reinveste. E no caso dessa corporação onde eu trabalhei, tinha uma área de investimento rural e era muito interessante porque o dinheiro vinha num juros tão baixo que às vezes o pessoal pegava, reaplicava num fundo que tinha uma rentabilidade um pouco melhor, então ele ainda gerava um superávit com aquele dinheiro, e esperava às vezes um ano para usar o dinheiro efetivamente, porque não estava precisando, mas só aplicava, gerava Por uns exemplo, jurinhos, né? depois... Exato. Todas essas medidas que teve, principalmente na pandemia, por exemplo, o Pronamp, que teve o incentivo do governo, o governo tem lá e o governo garante para o banco uma parte desse dinheiro, né? Então, é como se fosse o governo fosse um fiador de quem está tomando o empréstimo. Só que esse empréstimo não chega nos pequenos empreendedores, né? O Não cara que chega. é um pequeno empreendedor, ele vai, se ele tem as contas do mês para pagar, ele tem lá 2 funcionários, um exemplo, né? E tem que tirar um prolabore para ele baixo para ele comer, um exemplo, né? Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai pagar o funcionário dele ou ele vai pagar um imposto que chega, né? E às vezes o cara fica pagando imposto atrasado, não que ele não pague, né? Mas ele fica pagando esse imposto atrasado. Então o banco não vai dar o crédito para esse cara. Então, por exemplo, esses programas que o governo fez de incentivo, ele chegou muito para as empresas que já tinham muito dinheiro, né? Porque o banco que vai fazer análise e escolher qual cliente ele quer dar o crédito. Ele vai dar o crédito para o cliente que está pagando ele atrasado ou para o cliente que está pagando ele em dia, né? Ou que tem uma linha de crédito melhor. Então, Exato. não chega, né, no pequeno empreendedor, mas claro que tem que ter um controle. Não adianta, por exemplo, a pessoa querer empreender e dever 50 mil na praça, né? Ela tem que rever as coisas, ela tem que ver uma forma de pagar isso, buscar uma outra alternativa, para depois ela ir buscar crédito na praça. E vem a questão do empreendedorismo oportunidade, né? Que é encontrar boas oportunidades, ter uma ideia mais. Mas aí a gente volta de novo para a educação financeira, para a educação empreendedora. Uma das coisas que a gente sempre procura trazer de dicas, né? O que é? A gente tem, imagine um quadrante que a gente tem ali, o que você tem de despesa fixa, que você consegue economizar, que a gente chama que são as suas obrigações fixas, as suas obrigações variáveis, as não obrigações que são variáveis e as não obrigações fixas. Um exemplo, né? Se você paga aluguel, tem um carro, por exemplo, você tem que ter lá o aluguel, IPTU, IPVA e o condomínio, você não pode deixar de pagar. Então, isso daí é fixo. Então, você guarda, você conta ali, eu gasto R$1.000 com isso, eu tenho que ter os mil reais. As obrigatórias variáveis, alimentação, vestuário, higiene, limpeza, combustível, aonde você consegue enxugar o seu gasto? Porque a sua economia vai vir do quanto que você consegue não gastar, né? Então, aí você entra nas outras duas, que são as não obrigatórias fixas. Por exemplo, empregada, plano de saúde, assinatura de jornal, revista, Netflix. Então, se você tem 3 streaming e você precisa economizar, então você corta e usa um, né? Ou você fica um período sem. São assinaturas que você consegue cancelar e não vai fazer falta ali, né, do seu ponto de vista obrigatório.
e as não obrigatórias variáveis, que são celular, produtos de beleza, viagem, cinema. Então, você tem que organizar nesses 4 quadrantes o que você tem hoje e o que dá para economizar. Então, a parte disso, a parte de educação, né? Você se organizar, ver o que você tem de gasto desnecessário e necessário, e às vezes você vê lá, por exemplo, poxa, esse mês eu pedi 5 vezes no iFood. Será que o mês que vem eu não consigo me controlar e pedir 3, que eu vou também diversificar no meu restaurante, não vou querer fazer comida, mas vai me sobrar R$50, R$40, que eu vou poder pôr uma reserva ou investir, tipo, R$20 em uma plataforma, comprar uma ação em outra, né? Enfim. Então, tudo passa por essa necessidade que você tem que analisar o que você precisa, o que você usa. Na verdade, Eu vou te dar... Pode na falar. verdade, é disciplina para conseguir fazer tudo isso, né? Disciplina, principalmente. Porque às vezes a gente acaba se perdendo no processo, agindo por impulso, tomando decisões ali, né? Vou pedir, deixa, né? Nem faz conta e depois vê o que acontece. Eu não posso deixar de dar uma dica que é para quem está precisando melhorar a disciplina, o Instagram da Josiane Freitas. Como que é o seu Instagram, Jô? Josiane _Freitas. Lá nós Isso, ela dá falamos sobre muitas dicas disciplina, hábitos, sobre estilo de vida, né? Mas eu acho que essa é uma questão importante. A gente está falando sobre dinheiro, sobre investimento, e nada melhor, né, do que a gente parar um pouquinho, fazer uma reflexão, porque este é um assunto que tira o sono das pessoas, né? Ficar devendo, não ter dinheiro, e como é que eu vou fazer, e vou pagar e tudo mais. Mas a gente pouco age em cima disso, com disciplina, com mudança, e às vezes pequenos ajustes, que nem o Diego colocou, né? Ao invés de pedir 5 iFood, pede 3. Pequenos ajustes de uma forma constante, com certeza vai fazer com que você tenha resultados diferentes, né? A questão é que a gente quer um resultado diferente de uma forma muito rápida. E esse não é o jogo. Esse jogo da rapidez, do para ontem, da agilidade, ele não é um jogo que vai conseguir trazer grandes resultados. Ele pode até trazer algum resultado, mas ele é um resultado que não se sustenta. Diego, me fala uma coisa. Reforça aí para o pessoal o nome da plataforma, né, do seu negócio, para que eles possam entrar e explorar um pouco mais, seja como investidor, né, seja colocando o aporte ali, ou seja, para quem está buscando um empréstimo, buscando trazer algo diferente. Não, perfeito. O nosso site é www.wisemoney.com.br. Traduzindo, né, o Wise Money é dinheiro sábio, né? Então, a gente traz ali porque tem que ser sábio, né? Tanto para investir quanto para poder emprestar. E o nosso Instagram é o Wise Money Brasil. Você também tem informações lá. Pode ter o nosso canal de atendimento, e-mail, WhatsApp, o Instagram, que a gente também sempre responde. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Perfeito, perfeito. Diego, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Por bater esse papo, por trazer esse assunto que nós entendemos de muita relevância aí para os empresários, empreendedores. A gente fala empresários e empreendedores, mas eu parto do princípio de que empreender, a gente empreende a vida, né? Então, às vezes você não tem um grande empreendimento, mas na verdade o seu grande empreendimento é a sua própria vida, o seu bem-estar. Então, quando eu falo sobre empreender, sempre lembre sobre, sempre, né, eu quero trazer aí para o nosso público que tem essa conotação. Podem seguir a gente lá no Mentes em Foco no Spotify, no Instagram, mentes.em.foco. Deixa um like no episódio, no YouTube também, comenta lá como é que você faz o seu investimento, como está o seu empréstimo, e comenta alguma coisa bem legal para a gente lá. Eu só tenho uma coisa a dizer, né? O Mentes em Foco, o objetivo aqui não é que você tenha uma posição passiva no qual você consome conteúdo e fica sem interagir. Se você gostou, você pode dar um like, comentar, e se você não gostou, dá um dislike. O importante é você não ficar passivo na vida, entendeu? Não seja passivo, seja uma pessoa ativa que se posiciona, que busca algo diferente para a tua vida. A gente não, então, de alguma forma, interaja, né? Isso é importante. Isso aí, João. E aí, Ivan? Manda ver.
Valeu? Diego, Valeu, muito pronto para a obrigada pela próxima. disponibilidade, viu, de estar aqui com a gente. Obrigado E até uma próxima. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu, galera. Mentes em Foco.